que os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e, sinceramente, não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam. Todos os dias realizam confrontações numa atitude fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa. Moderador. Olá, já está no Clube de Imprensa, um programa aqui da Rádio Alfa, onde reunimos profissionais da comunicação para juntos falarmos sobre os temas que estão na atualidade. Também fazemos uma análise crítica de como a imprensa está a acompanhar esses temas. Hoje aqui comigo só tenho a Gisela Coelho, a minha colega. Infelizmente, os outros dois convidados, apesar de terem confirmado, tiveram sobressaltos e tivemos que avançar só nós os dois. Mas obrigado, Gisela. Vamos fazer o programa, né? Não podemos parar o programa. Tem de ser, a vida não para, não é? E assim, se uma hora chamar outros colegas para preparar o tema, não dá, não é? Então, Gisela, e como está? Tudo bem, Jeremias. Obrigada mais uma vez pelo convite e enaltecer que de facto é importante termos um programa que se chama Clube de Imprensa, cada vez mais nos nossos dias, digamos assim, porque de facto é bom termos jornalistas a debater questões pertinentes do dia-a-dia da sociedade, não é? Da sociedade civil, das pessoas, como eu costumo dizer, do povo, porque, de facto, a comunicação social, a imprensa, tem um papel determinante, crucial, cada vez mais importante para aquilo que é ser a sua função também de mediadora, por um lado, e fiscalizadora entre o governo, o Estado, não é? E a sociedade civil. Bom, é a tua terceira participação no programa. Eu ontem, por acaso, estava andando lá pelas bandas da Sucupira, aqui na cidade da Praia, encontrei com o senhor e o senhor disse, não é? Tem acompanhado o programa Clube de Imprensa na Rádio Alfa e que tem sido uma ideia, que é uma ideia visionária. Pá, não sei, achei interessante aquilo, estive a agradecer. Tem tido alguns feedbacks? Sim, tenho tido feedback de alguns colegas também de profissão, mas amigos e outras pessoas conhecidas que não estão diretamente ligadas ao jornalismo, não é? Até têm outras profissões completamente dispares, alguns até ligados à política, não é? Costuma-se dizer amigos, negócios à parte, mas que têm dado um retorno, um feedback positivo no sentido que às vezes nós jornalistas, quando estamos a fazer o nosso trabalho no dia-a-dia, não é? No terreno, a escrever as nossas matérias, a fazer as reportagens, as investigações, as matérias jornalísticas, às vezes nem sempre temos a oportunidade de comentar também um pouco daquilo que é a nossa opinião. Há pessoas que dizem, o jornalista não tem opinião. Claro que o jornalista tem opinião. Sim, até porque antes de ser jornalista, nós somos cidadãos. É um cidadão com a sua vivência, as suas circunstâncias, é um ser humano. Como eu costumo dizer, nós também pagamos impostos, portanto sim, também temos direito, da mesma forma que temos o direito e o dever, até eu diria, de exercer o voto, não é? Por exemplo, o dever do voto, também temos o direito de ter uma opinião própria, não é? Claro que aqui já entra a questão de separar as águas, que é da ética jornalística, da opinião, etc. Mas isso também já dava tema para outro debate. Não sei qual é a sua opinião, mas eu acredito que o jornalista pode ter a sua opinião, mas é saber também dar a sua opinião e também
evitar estar a dar opiniões em matérias que cobrem. Agora vamos entrar numa época complicada, entre aspas, digamos assim, a época das eleições e tal. Não sei se consegues ver jornalistas a comentar política, por exemplo, nas redes sociais. Olha, vamos entrar numa época que às vezes eu digo assim, apetecia-me ir de férias. Quem me dera. Sim, porque é uma época atribulada. Em Cabo Verde vive-se muito isto dos partidos, não é? Veste-se muito as camisolas dos partidos. Há, digamos assim, militantes que são muito cerrados nas suas, digamos, nas suas militâncias. E a nós, jornalistas, nós temos que ter muita cabeça fria, não é? Muito sangue frio, às vezes, para lermos determinadas coisas, para ouvirmos, até para sermos alvo de críticas, não é? Às vezes nas redes sociais. Não vou citar nomes, mas toda a gente sabe que há alguns jornalistas que às vezes tendem a fazer alguns comentários nas redes sociais e, como diz um diretor superior meu e teu também, digamos assim, no Jornal da Nação, os jornalistas nestes momentos, digamos assim, ele até defende que geralmente no dia-a-dia não devemos emitir grandes opiniões nas redes sociais, mas especialmente nestas alturas, como é o caso das autárquicas, não é? Que começam, a campanha oficial, salvo erro, começa a 14 de novembro, mas sim, nas redes sociais de vez em quando aparece um ou outro comentário que nós jornalistas devemos nos abster às vezes de comentar. Eu conheço colegas que... Desculpa, Jeremias. Naturalmente, cada um de nós, enquanto cidadão, como dissemos, terá quase de certeza absoluta que cada jornalista terá a sua tendência política, digamos assim, não é? Porque se nós, quando vamos exercer o direito de voto, nós vamos votar em alguém. Não é? Há quem diga que vota em branco. Outros votarão em branco ou votos nulos. Mas aqui é uma questão de equilíbrio, não é? E, acima de tudo, de cumprir aquilo que é a nossa ética jornalística. Eu acho que se cumprirmos a base da ética jornalística, não incorremos em nenhum erro, digamos assim. Mas sim, esta questão é muito importante. Mas não é fácil. Mas também há outra questão que temos de ter em conta, que são as questões também, já que se falou aqui nas redes sociais, a questão das fake news que circulam também nas redes sociais, e ainda mais nesta época que vai se iniciar esta troca assim, de ideias. Qual é o papel do jornalista nisto tudo? E a verdade é que, embora, porque eu me lembro quando comecei logo lá no início, havia uma certa reticência dos mais experientes sobre aquilo que é o papel das redes sociais. Inclusive já ouvi jornalistas a serem apelidados de jornalistas do Facebook, assim, de uma forma irónica e até pejorativa, entre aspas. Mas a verdade é que aquilo que aparece nas redes sociais muitas das vezes serve de fonte primária de informações para que o jornalista trabalhe e transforme aquilo em notícia. É como tudo na vida. As redes sociais e a internet têm o seu lado positivo e o seu lado menos bom, digamos assim, não é? Se as redes sociais forem bem utilizadas por nós jornalistas enquanto ferramenta, instrumento de trabalho, sem dúvida que é uma mais-valia, porque nós não sejamos ingênuos. Hoje em dia, uma notícia em primeira mão dificilmente é dada por um órgão de comunicação social. Sim, mas temos de ter atenção. Calma, notícia, vou chegar lá. Exatamente. A base, digamos assim, o alerta é dado muitas vezes hoje em dia nas redes sociais. Agora, nós jornalistas, compete-nos fazer o nosso papel, não é? E verificar, e fazer apuramento de fontes, e fazer o cruzamento de dados, porque nós temos essa missão de reportar a verdade. Agora, não podemos ir a uma rede social
apanhar logo a informação como foi lançada e lançá-la nos nossos sites sem fazer o apuramento dos factos, sem fazer o apuramento da verdade, o cruzamento das fontes. Aí é que é o nosso papel. Nós seremos sempre o garanto, né? O garanto da verdade, não é? Aconteceu aqui atrasado, se bem te recordas, a propósito de um indivíduo no interior de Santiago que terá matado a esposa ou a companheira e que depois já andava nas redes que ele já estava morto, etc. Tinha sido encontrado morto e afinal ele não estava nada morto. Quer dizer, nós temos que ter muito isso em atenção, que é apurar a verdade, fazer o cruzamento das fontes, não é? Das informações. Nunca... Às vezes, ok, há casos que se nós tivermos muita confiança numa fonte, uma determinada informação, podemos avançar, mas cruzar as informações é fundamental, não é? Fazer o cross das informações. Caímos também certas armadilhas, porque eu me lembro... Exatamente, eu me lembro há algum tempo, já teve alguns anos, né? 5 anos ou menos até também. A pessoa foi baleada na cama do hospital. Falei com a pessoa quis falar comigo e a pessoa contou uma versão da história a querer passar que foi que foi atacado e que não sabe quem o atacou. A pessoa infelizmente veio a morrer e depois veio ficar a saber que na verdade a pessoa foi baleada por um companheiro, um amigo que estava com ele naquele dia. Então aí é que está a confiança, porque nós confiamos, eu enquanto jornalista confiei naquela pessoa, a vítima, não é? Então este caso foi complicado, porque quando é a vítima que conta uma história e diz que foi uma tentativa de assalto e que nesta tentativa de assalto foi baleada e o jornalista só tem de acreditar naquilo. Mas depois lembro, na altura, foi logo no início, quando cheguei na agência cabo-verdiana de notícias, a Infopress, os familiares da vítima começaram a cair em cima de jornalistas. Estás a mentir, mentiroso, tal. Não, eu disse, não, quem me disse foi a própria vítima. Liguei para ela, na verdade nem liguei, ela quis falar comigo, porque é uma pessoa que me conhecia, que quis falar comigo, sabe, e me colocou numa situação complicada. Então daí que a questão também da confiança nas fontes pode ser complicada. Sim, e eu diria mais, até aquilo se tu estás, a confiança nas fontes, mais a tua própria consciência, não é? Digamos assim, é fundamental. E hoje em dia nós vemos muitas críticas aos jornalistas e eu aqui tenho que defender muito a classe, porque passamos a vida a ouvir nas redes sociais e em imensos fóruns de liberdade de imprensa e de comunicação social, que não há jornalismo de investigação em Cabo Verde, que os jornalistas têm medo disto, têm medo daquilo. Não, eu não concordo com isso. Há jornalismo de investigação, há pessoas que fazem jornalismo de investigação, senão há determinados casos que não vinham à tona hoje em dia, que não eram do conhecimento público, que iam ficar lá abafadinhos, debaixo do tapete. Portanto, aqui, desde que a gente cumpra aquilo que é a nossa ética, o nosso código, a forma correta de fazer as notícias, não é? As reportagens, as matérias, e que a gente tente sempre ao máximo apurar a verdade com plena consciência, mesmo que a gente falhe ou erre, a gente tentou dar o nosso melhor, a gente cumpriu com aquilo que é a forma de se fazer jornalismo que aprendemos e que temos um código que nos rege, não é? Digamos assim, um código deontológico, o Estatuto de Jornalista. Eu acho que, eu costumo dizer, errar é humano. Não há ninguém no mundo que não erre, não é? E é com os erros que se avança. Agora, naturalmente, temos de ter cuidado que, mais uma vez, lá está, não podemos anunciar a morte de alguém que afinal não morreu. Isso é um erro básico, né? E, mas as redes sociais, voltando um bocadinho atrás, hoje em dia é ingrato para os jornalistas, porque o público, a sociedade civil, os internautas estão sempre a exigir respostas no momento, imediatas.
não é? Sim, mas só que isto Que também nós chega a ser dependemos das complicado, fontes. porque Não isto temos estar a essas especular respostas. e sem responsabilidade não é a função do jornalista. Exatamente. E daí que entra a questão também da literacia midiática, porque muita gente não sabe como funciona o jornalismo. Sim, isso, a literacia então, mediática devia ser uma coisa do dia a dia. Eu até acho que devia haver uma disciplina, Também acho. logo a partir do Já defendi ensino básico obrigatório, não é? Dentro de uma disciplina ligada à cidadania, não é? Fale das questões da literacia mediática, da democracia. Logo desde pequenas as crianças têm que saber o que é democracia, como é que se desenvolve, para que serve, não é? Também saber Até a própria literacia financeira, por exemplo, pequenos inputs que devem ser dados às crianças logo desde pequenos, para irem se habituando ao seu papel enquanto cidadãos, não é? De fazerem parte da sociedade, quais são os seus deveres, não é? E direitos também. Mas aqui, ultimamente, a gente fala muito em direitos. E as pessoas esquecem-se que também têm deveres a cumprir numa determinada sociedade. Queria chegar ali porque eu esses dias tenho tido uma batalha enorme com esses ditos influencers que chegam nas redes sociais e que as pessoas, até há quem considera essas pessoas jornalistas porque fazem lives, fazem entrevistas e tal. Eu há dias fui participar numa live, não é? Do influencer. No influencer e tal. Estivemos lá a conversar e tal, a determinado momento a pessoa não gostou da minha postura, talvez daquilo que eu estava a falar, e houve quase que uma guerra fria, não é? Durante o debate. Então, a partir do momento que eu saí da live, a pessoa começou a fazer bullying. Fazer bullying, não é? E a me caracterizar de arrogante e tal. Então daí achei que é uma falta de respeito para com o entrevistado, né? A pessoa que deixou de fazer as suas coisas, né? As suas tarefas, para ir falar com ele na sua live. Por acaso, uma questão que me chamou a atenção é a questão dos influencers versus jornalistas, né? E depois de eu ter saído da live, então, ir lá e... Olha, eu digo-te já, eu gostava... Não, só queria terminar, porque é esta irresponsabilidade, porque não fica bem e é algo que o jornalista nunca faz. Eu gostava de que tivéssemos mais os influencers cabo-verdianos a ter um papel mais ativo no desenvolvimento da sociedade, na literacia. Sim, porque... E não só andar aqui a querer deitar lume para a fogueira a toda a hora e com debates desnecessários às vezes, em vez de aproveitarem essa fama, não é? Esses milhares de seguidores, porque eu conheço para fazerem algo em prol da sociedade, para melhorarmos a nossa sociedade. Temos questões de segurança, temos questões de educação, temos questões de saúde, temos N questões. A BBG, por exemplo, a violação sexual de menores e crianças em Cabo Verde, que é uma coisa que a mim, sinceramente, me tira do sério. Eu digo que o influenciador digital, para mim, um influenciador digital é aquele que consegue influenciar as pessoas para as coisas positivas. Porque não adianta servir a sua influência para o bem. Não adianta ter milhares de seguidores para fazer uma live só para mandar palavrões. O que é que essas para chamar a atenção e o que é que essas pessoas estão a aprender com uma pessoa que faz uma live só para mandar palavrões? Eu conheço uns tantos que entram, que fazem live com 5.000 seguidores e tal, e começam a dizer: Cabo Verde está uma porcaria, saem nas ruas, vão lá, quebram, partam os vidros, façam isso, mais aquilo. O estranho é que essas pessoas não estão em Cabo Verde. Olha, se estivéssemos noutros países, essas páginas iriam ser fechadas. Sim, se estivéssemos estão a instigar à violência, não é? Sim,
se estivéssemos noutro país, aqui em Cabo Verde, isto está a se tornar... Lá está, isso é o outro lado da suposta liberdade, não é? Não, mas só que a liberdade não te dá o direito de instigar a violência, Exatamente. não te dá o direito de contribuir para a formação errada da opinião pública. Claro, claro. Esta tua liberdade. Lá está o outro lado da moeda, não é? E nós esta semana tivemos as Jornadas da Justiça, não é? Eu, por acaso, fui lá um dia, achei muito interessante e achei muito pertinente estarmos a debater estas questões em que o denominador comum foi a morosidade da justiça. E eu achei interessante uma coisa, o provedor de justiça, né? Ele dizer que às vezes vão lá pessoas reclamar que os seus processos não andam para a frente, que demora muito, que não há justiça em Cabo Verde. E ele diz assim, e há quanto tempo está à espera desse processo? E a pessoa diz, há 1 ano. E ele diz, calma lá, há 1 ano não podemos considerar que é a morosidade da justiça. Ou seja, também há este outro lado, não é? Agora uma coisa é, por exemplo, termos processos, não sei quantos anos, que depois as pessoas falecem, etc., que já não têm oportunidade, digamos assim, que seja feita a tal justiça, isso sim. Mas isto para dizer que esta coisa da democracia, da justiça, da liberdade, numa forma mais ampla, digamos assim, também tem o outro lado da moeda, não é? Que temos esses casos dessas pessoas que vêm para as redes sociais dizer o que bem lhes apetece, não é? Depois, como disseste, palavrões e conteúdos completamente desnecessários e que acabam por ganhar milhares e milhões de seguidores. E dinheiro. E dinheiro com isso, quer dizer. E depois do outro lado está o jornalista que não age no tempo que devia agir porque não tem as informações todas, porque lá está, tem o seu compromisso com a verdade e com a verdade dos factos e apurar os factos e trazer a verdade acima de tudo. Mas Gisela, também temos de fazer meia-culpa. Sim, também temos muita meia-culpa, sem dúvida. Não é à toa que temos muita autocensura em Cabo Verde, não é? Nós comunicamos melhor, conseguimos também ter melhores equipamentos para fazer as lives, conseguimos chegar às fontes, sabemos a que fontes chegar. Chegar às fontes, calma lá. Não. Mais do que o influenciador. A minha experiência nos últimos tempos tem-me ensinado que o acesso às fontes está cada vez mais difícil. Sim, mas um jornalista... Diga às fontes no geral. Mas um jornalista consegue chegar melhor a uma fonte do que um... E consegue fazer um tratamento e consegue trabalhar melhor da informação. Sim, nós sabemos trabalhar melhor a informação. Sem dúvida. Nós temos também à nossa disposição as ferramentas, as novas formas de comunicar, mas nós não estamos a aproveitar aquilo. Porque é que o jornalista não faz live também de uma forma assim? Um jornalista, eu digo, o órgão da comunicação social não faz lives diários. O problema é que ainda estamos muito talhados para as formas tradicionais e conservadoras de se fazer jornalismo. Isso sim dá um grande debate. Enquanto isso, este espaço está a ser dominado pelos tais influencers e as pessoas estão a dar credibilidade a esses tais influencers. E quando chega um jornalista com a informação credível, porque o que é que o jornalista faz é transpor para as redes sociais aquilo que trabalhou para o site, para a televisão e por aí vai, mas não está a comunicar para as redes sociais. Então acho que aqui em Cabo Verde precisamos ver para isto. Aí está. Nós temos que seguir as tendências, digamos assim, também de novas formas de fazer jornalismo para as redes sociais e para diferentes públicos. E isto já está a acontecer em outras partes. Exato, sem dúvida, não é? Hoje em dia, com um jornalista com um simples telemóvel e acesso à internet, consegue fazer uma live a partir de qualquer ponto de reportagem. Com rigor, com responsabilidade, com não é? respeito também à imagem das pessoas, porque não faz sentido termos pessoas, nesta questão do respeito, temos as pessoas a publicar mesmo na hora que uma pessoa for atropelada,
na hora a pessoa já coloca lá uma live da pessoa no chão, a foto da pessoa. A foto da pessoa. E eu fico a pensar, e o familiar dessa vítima? Como é que vai ficar? Dizer, que está, por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, como é que fica o familiar desta vítima? Já tivemos casos desses em que nós tivemos a informação, a fotografia das pessoas, e eu recusei-me, digamos, a pôr no site, a pensar exatamente nos familiares que vão saber das redes sociais e dos órgãos de comunicação social. Sim, mas há pessoas que não gostam, mas eu digo assim, nós também temos que nos pôr no papel dos outros, não é? Se fosse comigo, eu também gostava que me fizessem isso. Eu gostaria de saber da morte de um familiar chegado através da comunicação social, das redes sociais, já com todo aquele aparato, com aquele sensacionalismo. Não então falta esta questão de empatia. Falta também a sociedade civil, ok, falta literacia, mas a sociedade civil também, eu acredito que as pessoas, no fundo, sabem muito bem qual é o papel de um influencer hoje em dia, qual é o papel do jornalista. Não sabem. Não, eu acho que sabem. Não, pelo nível. Mas eu acho que sabem o mínimo. Mas vão levadas naquela bola de neve do quê? Da informação imediata, no momento, no tempo zero, no segundo zero. Gisela, é verdade. Jeremias, as pessoas não querem esperar. Gisela, é verdade. Nós temos esse dever. E nós fazemos essa triagem, esse tratamento, o apuramento da verdade, o apuramento dos factos, etc. E vamos publicar a notícia muito tempo depois. É verdade, é o que acontece. A sociedade civil, infelizmente, hoje quer tudo no imediato. E é aí que nós temos que... Às vezes a gente põe uma notícia, não é? E as pessoas dizem, qual é o nome do... Imagina, o homicida ou qualquer coisa do género. Ou algum indivíduo que às vezes é detido e julgado até por violação sexual de menores. As pessoas querem logo a foto, querem logo o nome, querem logo julgar na praça pública. E nós há uma coisa, só para cortar, peço desculpas, há uma coisa que foi uma luta durante vários anos dos jornalistas e também principalmente da JOC, que é isto de noticiar vítimas de suicídio, noticiar suicídios. O que é que está a acontecer agora? A pessoa acaba de ter uma vida, já está na página dos influencers, a imagem da pessoa, os relatos de como aconteceu o suicídio, e isto está a matar, estou a acabar com o trabalho que os jornalistas, que as organizações... trabalho de prevenção. Sim, de prevenção. Que tivemos várias formações para jornalistas a explicar o perigo, o efeito que traz. E há países que não se noticia suicídios. Há países em que é proibido noticiar suicídios. E em Cabo Verde, embora de vez em quando apareça um ou outro órgão de comunicação social que faz isso, mas é algo que foi-se retirando. Porque por questões de prevenção, a própria responsabilidade do jornalista estar aqui a noticiar suicídio enquanto ato. Sim, eu também sou totalmente contra isso. Mas esses dias, por exemplo, há dias vi um influencer, por acaso tem muitos seguidores, colocou a foto da jovem que cometeu suicídio, explicando os detalhes daquilo. Eu uma vez estive a falar com uma psicóloga, ela disse que nós estamos num efeito manada. Exatamente. Que é as pessoas vão atrás do outro. Pode levar ao outro. Exatamente. E aí entra aquela questão da literacia também. Porque eu queria chegar a literacia autocontrole, porque tendo literacia, educando também esses influencers, porque o influenciador veio para ficar. E não há nada que se faça. Alguns não gostarão, mas eu até às vezes costumo dizer que são uma praga hoje em dia. Veio para ficar e não há nada a fazer. Mas aí que há que se pensar numa forma de educar essas pessoas, porque são pessoas que têm, digamos assim, uma responsabilidade, porque têm milhares de seguidores. Lá está, é o que eu disse no início. Esses influenciadores que temos em Cabo Verde deviam usar a sua influência, não é? O facto de terem milhares de seguidores, para terem outro tipo de conteúdos, não é? E para sensibilizar os seguidores para uma data de coisas que nós precisamos em Cabo Verde, não é? Mas, Jeremias,
As redes sociais não vão desaparecer. Não. Nós vamos ter que continuar a lidar com as redes sociais. Nós temos que continuar esta luta de continuar a fazer o papel de jornalista a par das redes sociais. As notícias, nós temos aqui uma pessoa em Santiago que tem as notícias quase sempre em primeira mão na sua rede social. Quando é questões de BBG, quando é questões de homicídios, feminicídios, etc., que tem logo a imagem da pessoa, como tu disseste, os detalhes, etc. E então, qual é o nosso papel nisto tudo? Eu continuo a dizer, é seguir o nosso código deontológico, a nossa ética. Eu sei que são frases feitas, mas é a verdade. Nós temos, o nosso compromisso é com a verdade. E se nós estivermos comprometidos com isso, o jornalismo vai sempre prevalecer. Porque uma coisa é tu teres meia dúzia de palavras nas redes sociais a dar conta do ocorrido. Outra coisa é a notícia já trabalhada, aprofundada, do jornalista, não é? E é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença, por exemplo, numa grande reportagem, não é? Ou num trabalho de investigação. Agora, poderia-se fazer um trabalho melhor? Claro que se podia fazer um trabalho melhor. Mas também temos de ter uma coisa em conta, que é quais são hoje em dia as condições de trabalho dos jornalistas? Quais são? As redações estão com um número suficiente de jornalistas para dar resposta à demanda? Gisela, nós temos jornalistas especializados nos temas. Os salários condizem com o trabalho. Em Cabo Verde estão vazias. Agora vai-se começar as eleições autárquicas. É preciso gente para trabalhar. É preciso gente para trabalhar. E é preciso gente para trabalhar que saiba fazer a cobertura das eleições, que esteja capacitada. As redações estão vazias. O que é que está a passar com os jornalistas formados, os formados em Ciências da Comunicação e outros cursos aqui na Universidade em Cabo Verde? Queres que te responda? Onde é que estão? Queres que te responda? Quero, Gisela. A maioria estão na assessoria de imprensa. Porque é mais confortável, ganha-se melhor, Gisela, não é? É o que está a acontecer, infelizmente. Mas eu costumo dizer que se essas pessoas quisessem ser realmente jornalistas, não estariam na assessoria de imprensa. Eu vou-te fazer uma pergunta. Cuidado com o que vais perguntar. Mas uma pessoa acaba de sair da universidade e já vai para a assessoria de imprensa? Não está capacitada. Longe disso. Que é que vai Temos fazer? pessoas que saem das universidades e nem sabem escrever uma frase de direito. Mas já estão na assessoria de imprensa. Porque a impressão que eu tenho, corrija-me se eu estou errado, porque o assessor de imprensa é aquela pessoa com muita experiência. É aquela pessoa que pega ao telefone e consegue marcar uma entrevista do seu assessorado. É uma pessoa que consegue orientar o seu assessorado para quando irá dar uma entrevista, o que dizer, o que não dizer, o que evitar dizer. Mas será que esses assessores que temos aqui em Cabo Verde conseguem fazer isto? Por acaso, recordo-me, nós temos pelo menos umas 3 estagiárias que terminaram o curso, que passaram pelo A Nação e que neste momento estão na assessoria de imprensa. E tenho uma delas que até era muito talentosa e quando ela veio estagiar até foi na altura das últimas autárquicas, e que ela foi assim um bocado lançada aos lobos e tinha e continua a ter talento para ser jornalista. Mas ela disse, isto não é para mim, isto é muito cansativo, eu estou a ficar fadigada com isto. Sim, mas... digamos assim. E agora está na sua vida tranquila da Açores, viaja todas as ilhas, ganha o seu salário, Gisela, quer dizer... Enfim, Gisela, Jeremias, eu acho que só é jornalista quem realmente quer ser jornalista. Não é? Agora, um jovem que acaba o seu curso, se ainda está indeciso, vai fazer o seu estágio profissional enquanto jornalista, eu acho que aquele período do estágio profissional também acaba por ser muito decisivo daquilo que ele depois vai querer seguir, não é? Vai ver se aquilo é para realmente, se o jornalismo é aquilo que ele aprendeu na universidade ou se a realidade no dia a dia, na redação, no terreno é bem diferente. E a isso juntas a questão do salário. Os jornalistas têm que ter um salário condigno com a função que desempenham. E quem irá fazer isto?
andamos sempre a reivindicar salários condignos para todas as classes e eu acho, sinceramente, que já está na altura de, naturalmente, haverá neste momento jornalistas que ganham bem, mas temos muita gente que a gente ainda sabe, com salários precários, contratos precários, etc. Que ainda trabalham mais de 8 horas por dia. Sem horas extraordinárias, blá, 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 blá. Férias também. Mas isso já era tema para outras questões. Mas, Gisela, esta semana ocorreu a Jornada da Justiça. Achas que os jornalistas em Cabo Verde estão a conseguir relatar bem estas questões da justiça? Olha, nós temos, diariamente vemos na imprensa, seja na rádio, seja na televisão, seja nos online, muitas questões ligadas à justiça. Quando eu digo justiça, a justiça do dia-a-dia do cidadão, não é? O que é prática aqui muitas vezes é quando uma pessoa se sente injustiçada, acaba por, em última instância, recorrer à comunicação social para fazer ouvir a sua voz, não é? Temos imensas denúncias que acontecem nos jornais, na Nação temos muitos exemplos desses, né? De cidadãos do dia-a-dia que tentam buscar justiça ou que recorrem à comunicação social para tentar que justiça seja feita, não é? Quando o outro lado, a justiça, não é? Não está a funcionar. E eu, sinceramente, acredito que sim, que nós temos tentado cumprir o nosso papel naquilo que é tentar fazer chegar a justiça, não é? E mais do que a justiça, também os direitos aos cidadãos. Mas admito que muitas vezes não é a própria comunicação social que vai procurar, não é? São as pessoas que procuram a comunicação social para tentarem um último grito, não é? Digamos assim, para reivindicarem justiça. A questão da morosidade da justiça é a coisa que mais se fala, não é? No dia-a-dia, nesse Fórum da Justiça, acredito que não houve um palestrante que não falasse disso, não é? A questão da acumulação dos processos, etc., que as pessoas não sentem que a justiça é feita, não é? A impressão que tenho é que os tribunais estão fechados. Sim, aquilo é uma cúpula, como eu costumo dizer. Saber termos acesso às informações dos processos, etc., o acesso das queixas que se fazem, o número das queixas, etc. Embora há aquele relatório anual. Mas o relatório é só aqueles números. Aqueles números, sim. A justiça não é feita de números. A justiça é feita para pessoas e não para os números. Não é? Os números será o resultado que os nossos, os nossos cabecilhas da justiça, por assim dizer, usam, né? Para mostrar uma eficiência ou não. A justiça não é feita de números. A justiça é feita de pessoas, para as pessoas. Né? A justiça é para as pessoas, é para o cidadão comum. O acesso à justiça, lá está, é um direito. Né? Tu tens direito à tua justiça, não é? Por isso é que se diz que até prova em contrário uma pessoa é sempre considerada inocente, não é? Até que seja julgada. E mesmo assim ainda pode recorrer N de vezes. Mas a justiça, é isso que às vezes nós não entendemos, que a justiça é feita para as pessoas. As pessoas é que querem justiça. Gisela, gostas muito de economia e turismo agora? Bem, se eu vos contasse que economia foi das últimas disciplinas que eu fiz na universidade, mal eu sabia que um dia viria a escrever muito sobre economia. Nem devia ter dito isto, mas pronto. Cabo Verdeano gosta de chuva, este ano pedimos muita chuva. Haja chuva com fartura. Mas em tanta e chuva, as estradas, né? Olha, as estradas padeceram muito desta chuva estas últimas semanas. Ir ao interior tem sido complicado porque as estradas, por exemplo, naquela subida dos picos, está toda suja
pedras e terras. Caíram, houve muito desabamento de pedras e terras. Aquele lugar, acho que deve-se ver aquilo, o que é que se está a passar para evitar estas quedas, porque senão qualquer dia desses teremos... Isso é recorrente na época das chuvas. Sim, mas há que se ver. Por acaso, eu pensei, se aqui está assim, estou a imaginar a Serra Malagueta, como é que deve estar. Ainda a semana passada passei lá, isto é um pleonasmo, mas fiz aquele caminho e de facto Cabo Verde está... Santiago, porque eu não fui às outras ilhas ainda na época da chuva, Santiago está lindíssimo, está tudo verde. E água a correr? Água a correr nas ribeiras, nas cachoeiras. O fim de semana tem sido uma peregrinação para as cachoeiras. E aqui, por acaso, tenho umas colegas de Portugal que estão cá esta semana de férias e elas queriam ir no fim de semana e eu disse não. Vão durante a semana, senão não vai dar, não podem ver, porque as pessoas, o que é que está a acontecer ao fim de semana? Ao fim de semana as pessoas vão para as cachoeiras, é lixo por todo lado, é o excesso de álcool, depois que não se coadunam com determinados comportamentos. No Bei Caraca. É isso, é uma caraca de cachoeira. Não, mas ela está, esta questão do lixo, para mim, é uma questão de civismo. É uma questão de civismo. Se eu vou para uma cachoeira, num espaço verde, bonito, com a água a correr, no meio da natureza, porquê que em vez de andar a tirar uma garrafa para ali, um saco para acolá, um copo, etc., porquê que eu não junto o meu lixo e trago comigo? Custa assim tanto fazer isso? Mas eu acredito que as autoridades devem ser chamadas aqui, porque essas pessoas já deram provas. É que pau que nasceu torto. É só num domingo, ao final do dia, ir fazer um percurso por essas cachoeiras mais frequentadas aqui do interior e é só ver o estado. É lixo por todo lado, não é? Já para não falar noutras coisas. Mas conduzir nessas estradas ao fim de semana é preciso muito cuidado. Sim, porque principalmente no final do dia de domingo. Exatamente, no final da paródia. Sim, é complicado. No final do dia de domingo é complicado. E já estou a antever aquilo que será a chegar à capital no dia 1 de novembro. Vai haver festa do milho e eu por acaso ando desejosa de comer milho, já é milho. Sim, mas já há milho aqui na praia, já. Né? Por exemplo, lá ainda nos ninguém órgãos... me ofereceu um milho assado. Gisela, podes passar aí nos órgãos e comer um milho. Há umas tem que ser durante ali, a semana, ao fim de semana não dá. À beira da estrada tem lá duas senhoras com aquele... Mas eu fico contente que este ano vai haver uma festa de milho crioulo, bem... aquelas panelas de 3 pés. Fiquei a saber que chamam aquilo de rapazinho, não é? É a panela que chama rapazinho. Com milho, etc. Então podes passar lá e... Fico contente que haja muito milho este ano, é sinal que vai haver milho, uma boa safra. Consequentemente haverá feijão, favas e feijão congo, né? E tudo eu adoro fava, feijão congo, mas estou à espera que os preços baixem mais um bocadinho. Não, vão baixar, e acredito. Mas também o custo de vida na nossa capital está caríssimo. Acho que faria muito bom ter mais uns 2 dias de chuva. Não sei, mas também não sou mais um bocadinho de chuva, não somos expertos na matéria, como eu costumo dizer também à Bianca, mas mais uma chuvinha não seria mal. Mas eu espero agora que as pessoas venham, quem de direito venha compor as estradas no final das chuvas, né? Porque isso é que está a me dar... Isso também é preciso, digamos, uma cidade capital sem boas estradas não é uma cidade capital. Mas eu não diria, a mobilidade é fundamental. Gisele, eu não diria depois das chuvas. Isso porque são buracos que já vêm... Não, estás a falar dos buracos. Estou a falar dos buracos. Não, eu estava a entender os estragos. Os estragos têm que ser feitos logo. As lamas e tal. Sim, os estragos têm que ser feitos logo. Mas também, por falar em estragos... Desculpa, só para terminar, esta última vez que eu passei na Serra da Malagueta, já não havia pedras Fui ao Tarrafal a trabalho, não havia pedras. Até encontrei algumas pessoas na berma de estrada, aqueles trabalhadores sazonais, a fazer limpeza. E por falar em estragos, Gisela,
E o pontão de Santa Maria? Ai, nem me fales do querido pontão. Será que... Recebi logo uma mensagem de uma pessoa que costuma ir ao Sal e estava desolada a dizer como deixaram acontecer isto com o pontão. Eu acho que faltou muita reportagem acerca do pontão. Sim, nós, lá está, vimos várias imagens logo naquele momento dos estragos, não é? Imagens até em tempo real. Esta questão do pontão, acredito que dá muitas pautas. Por exemplo, pensar nas pessoas que vivem do pontão, sim, as expectativas com o anúncio da remodelação do pontão, embora já isto é um projeto que já esteja... O que é que eles vão fazer durante as obras? Como é que vão... Que condições paralelas é que vão criar? Porque já se tinha anunciado a remodelação do pontão, entretanto, ficou-se assim, não se falou nada, mas depois... 400 e tal mil contos, não é que vai custar? De números não entendo tudo. Acho que fiquei com esse número na cabeça que li em algum lado. Eu quando vejo os números fico tonto. E depois dos estragos causados pelo mau tempo, voltou-se a anunciar a remodelação do pontão. Olha, e agora trouxeram os valores. O pontão já precisava ter sido requalificado desde o furacão Fred. Eu tenho o nome do meu irmão. Sim, em 2015, que não foi feito, não é? Foram só intervenções paliatórias, não é? Paliatórias. Cuidados paliativos no pontão, digamos assim. Cuidados paliativos no pontão. Esta é boa. Não uma requalificação, uma reestruturação de fundo, digamos assim. Não é? O que eu costumo dizer, eu e muita gente certamente, o pontão de Santa Maria é o coração do Sal, é o pulsar da ilha, é o pontão e as salinas. Não há ninguém que vá ao Sal que não passe no pontão, que não vá ver o peixe, os pescadores, os botes, as crianças a saltar para a água, que há toda ali uma economia social que gira naquele pontão. Não é? Agora, ir ao Sal e não ir ao pontão está fora de questão. Dizem que lá vendem um bom chepe. Mas de facto, esta obra do pontão não pode demorar. É uma obra que tem que ser feita já. Eu vi que há pessoas que, por exemplo, a Ilha da Boa Vista, e com todo o direito, não é? Já estava... havia uma página que é Boa Vista Alerta, ou Alerta Boa Vista, que as pessoas já estavam a reivindicar, quer dizer, e nós na Boa Vista que estamos a aguardar por obras há não sei quanto tempo, não é? Por exemplo, temos a Boa Vista, neste momento a praça principal da Boa Vista que está a obras há não sei quantos anos, e que aquilo de facto, aquilo a Praça Santa Isabel, destruiu, a Praça Santa Isabel. Aquilo destruiu o turismo na Boa Vista, por assim dizer. Porque aquela praça... Era a vida também da Boa Vista, os turistas iam lá, as pessoas, todo aquele comércio à volta ficou prejudicado. Os restaurantes, vários serviços, os bares. Ficou tudo aquilo ali, com aquelas chapas à volta. Não vão lá. Os turistas já não passam, né? Já não fazem. Já não há turismo ali no centro da vila, da cidade, da mesma maneira que havia uns anos atrás, antes do início das obras. Também que a imprensa deveria também... Ainda se falou, eu acho que no início falou-se muito, mas depois deixou-se ir. Não, porque deixou-se ir. Hoje em dia não se fala dessas obras. Faz, depois deixa de ser novidade, deixa de ser assunto de atualidade e acaba se esquecendo daquilo. Dessas obras. E enquanto isso, há pessoas que estão lá a sofrer as consequências desta obra mal conseguida. E a Boa Vista é uma ilha que também tem ainda muito por onde investir, não é? Ainda há muitos terrenos, ainda há cadeias de resorts que estão à espera de novas largadas de desenvolvimento em termos de infraestruturas para continuar a construir resorts, como é o caso da iluminação da pista, há muito aguardada e que espero que a Vinci venha a fazer essas obras. Mas voltando ao pontão de Santa Maria, de facto, espero que essas obras arranquem em força e que não demorem muito, porque
Qualquer turista que vai a Santa Maria gosta de ir ao Pontão, é um local de passagem obrigatória. É bonito ficar ali sentado, só a apreciar o horizonte, como eu disse, a ver as crianças saltar para o mar, as mulheres a arranjar o peixe, os rapazes dos búzios também, os turistas que descem as escadinhas para ir nos barcos fazer os passeios, os tours, os mergulhos, os pescadores a chegar, quer dizer, os rapazes do surf, há toda ali, é a vida, o pulsar da ilha num só lugar, é o pulsar da ilha num só lugar, e esse lugar é o Pontão de Santa Maria. Certo. Caro ouvinte, caro internauta, tudo que é bom termina rápido. Já terminou. É agradecer a Gisela por ter estado aqui mais uma vez na sua terceira participação. Espero não ter falado mais, é que às vezes puxam umas orelhas. Mas... acho que não disse nada de não mal. Disse nada de mal. É isto, agradecer. E quanto a si, temos um encontro marcado para daqui a precisamente uma semana aqui no Clube de Imprensa. Até lá, fique bem e na companhia da Rádio Alfa. Que os jornalistas têm estado fora do espaço público mediático enquanto analistas, enquanto comentadores. Isso mata a possibilidade de fazermos coisas que são caricatas mesmo. Para conversarmos sobre a importância desta reunião para Cabo Verde. Clube de Imprensa. A verdade é que não funciona, não tem funcionado e, sinceramente, não sei quando é que vai funcionar. Me pareceu que o José Maria Neves podia livrar o Ulisses Correia e Silva desta alfinetada. Clube de Imprensa. Os jornalistas também têm ideias próprias em relação àquilo que se passa no país. O meu compromisso é com os telespectadores de Cabo Verde. Uma pleiade de gente da imprensa, são todos eles observadores atentos, não participam, mas observam, relatam, investigam. Todos os dias realizam confrontações numa atitude de fiel da balança. Clube de Imprensa. Clube de Imprensa.